Todos, que a paz de Jesus se faça presente entre nós e abra nossos corações ao entendimento do que eu vou estar passando para vocês. Nosso foco aqui hoje é falar sobre o Espiritismo. Eu costumo falar que essa doutrina abençoada que Deus nos colocou, Deus nos permitiu, enquanto nós estamos aqui a caminho, para que a gente tenha um bálsamo nos momentos de dificuldade que todos nós estamos passando, né? E Deus pensou em tudo. Eu não poderia deixar de falar de Deus nesse momento, né? Porque Ele é o responsável por tudo, Ele é o nosso Pai. E Ele sabia o que nós íamos passar. Então, Deus, definição dele segundo o Espiritismo, é a inteligência suprema, manifestada nas leis perfeitas do universo. Causa primária, é o ponto de partida de tudo o que existe. Sem o amor de Deus, a obra da criação não existiria. Deus é puro amor. Deus não castiga ninguém. Deus é só amor, é só lição. Ele é eterno e imutável, não teve começo nem fim, e suas leis são estáveis porque ele não muda. Ele é imaterial, não tem forma física apreciável pelos sentidos, único, onipotente, onisciente, é um só Deus, com poder e conhecimentos infinitos. As leis de Deus são todas elas regidas pelo amor. É sempre o amor de Deus buscando a nossa salvação. É soberanamente justo e bom, suas leis refletem perfeita justiça e bondade, manifestando-se na sabedoria de sua criação. Ele nos criou para a felicidade e a evolução. Podemos nos conectar a Ele por meio do pensamento e da inteligência. Quando a gente eleva o coração, a gente se conecta a Ele. A gente se concentra e consegue se conectar a Ele. E normalmente isso acontece pela oração. Mas tudo que a gente fala com Deus de coração é uma oração. O amor é a moeda divina que garante os bens dos céus. Não adianta alguém chegar para você e falar assim, você está comprando um pedacinho do céu, me dando uma certa quantia, um certo bem. Não vai estar comprando, não. Você só vai comprar os bens do céu através do amor que você praticar aqui junto ao seu semelhante. O amor liberta o ser amado, amplia a compreensão, predispõe à abnegação, ele é o oposto do egoísmo, beneficia o necessitado, dá paciência na espera e desculpa sempre. Desculpa sempre. Desculpar sempre é independente do motivo. Ele sempre desculpa, o amor sempre desculpa. E vai um pouquinho mais além, ele até procura ajudar também. Quando a pessoa cai em erro, o amor da gente procura ajudar de certa forma. É que se a pessoa insiste muito no erro, então está na cara que ela quer seguir um outro caminho. Então ela que siga o caminho dela, mas a sua parte foi feita, não é? Jesus sempre se colocou na condição de enviado de Deus para a Terra, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. É o codificador do Espiritismo. Allan Kardec acrescentou: Deus ofereceu Jesus ao homem como exemplo de perfeição moral e como modelo mais perfeito, sendo a sua doutrina espírita a mais pura expressão da lei divina. Jesus foi o exemplo de humildade que se fez entre nós, uma humildade assim absoluta. Nossa vida deve ser a revelação de Jesus em todos os nossos pensamentos e atos. A gente tem que pensar em Jesus, pensar nas realizações dele e imaginar, eu preciso seguir por esse caminho. Essa é a nossa salvação. Essa é a moeda que a gente conquista para poder entrar no céu.
Grandes espíritos moralmente desenvolvidos participaram da codificação espírita, sob a coordenação de Jesus. De acordo com a obra, cada parte da parreira representa algo. Foi por isso que eu fiz questão de colocar a parreira. Vocês já devem ter visto isso nas codificações de Kardec, né? Então, de acordo com a obra, o ramo representa o corpo. O ramo aqui representa o corpo. A seiva que corre pelo ramo, pelas folhas, representa o espírito. E o cacho de uva representa a alma, que é o espírito encarnado. Segundo os espíritos que ajudaram Kardec na codificação, eles falaram que perante Deus, esse é o símbolo que melhor representa o espiritismo. E eles pediram para que Kardec adotasse esse símbolo junto às obras codificadas. Como surgiu o espiritismo? Deus, infinitamente justo e bom, ao longo de nossas jornadas evolutivas, sempre nos permitiu revelações de amor para dar impulso em nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, nos últimos 3.500 anos, nós tivemos aí 3 grandes revelações. A primeira foi Moisés. E naquele tempo o povo era meio bruto, meio casca grossa, né? E Moisés teve que ficar 40 anos andando com eles por um deserto, que se eles tivessem GPS na época, né, certamente eles teriam concluído a rota deles dentro desse deserto em 10, 12 horas. Mas ficaram ali rodando em círculos, né? Depois veio, 1.500 anos depois, veio Jesus. E, mais ou menos 1.800 anos depois, surgiu o Consolador prometido por Jesus, a terceira grande revelação. Isso consta do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Em tempos intercalados, Deus sempre mandou grandes missionários como Buda, Gandhi, Chico Xavier, aqui no nosso meio, para fortalecer o amor, para fortalecer a ideia espírita, né? E foi isso que aconteceu. Foram pontes que foram sendo construídas na intenção de permitir que o nosso entendimento fosse focado no amor. Essa, sinceramente, é a maior prova de Deus a favor de sua criação, não é? O que é o Espiritismo? É uma ciência que estuda a origem, natureza e destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Codificado por Allan Kardec, une 3 aspectos: ciência, que estuda os fenômenos espirituais; filosofia, que reflete sobre a vida, o ser e o destino; e religião, no sentido moral, como laço de união entre as criaturas, pelos ensinamentos dos espíritos superiores sobre evolução e reencarnação. Eu vou dizer para vocês que o Espiritismo atua como uma bússola. O Espiritismo, ele fala qual é a direção que a gente tem que seguir. Eu não vou falar que é um GPS, porque no GPS você põe qualquer coisa e vai para qualquer lugar, não é verdade? Agora, no Espiritismo, a direção a ser seguida é aquela, é única. Então, é uma rota segura que ele dá para nós. Por isso que o Espiritismo é tão importante em nossas vidas. O Espiritismo é doutrina para homens e mulheres responsáveis, interessados na verdade e na autoiluminação. A sua filosofia profunda não pode ser aprendida de um dia para o outro. Não tem como você aprender de um dia para o outro. Não tem como você ler uma vez o Evangelho e falar, pronto, já li o Evangelho. Isso não é o suficiente. O Evangelho é como o ar que a gente respira. Você tem que estar em contato com ele todo dia. E é necessário estudo, reflexão e vivência. Você tem que estar estudando o Evangelho do começo ao fim.
Já falei aqui algumas vezes, nada de abrir ele aleatoriamente. Li o Evangelho, tinha lá uma frase, me fez dormir tão bem que caiu certinho para mim. Não. O Evangelho é para ser estudado, do começo ao fim. Terminou de estudar, começa de novo. Terminou? Começa de novo. Não para nunca de estudar o Evangelho. E aí você faz a reflexão com relação aos seus atos no dia a dia. Procedi corretamente daquela forma que eu agi lá no serviço, ou com a minha mãe, ou com meus filhos, não importa. Você tem que verificar se você fez o seu melhor perante os ensinamentos do Evangelho. É essa reflexão que vai fazer com que você vá se aprimorando cada vez mais dentro dos ensinamentos de Jesus. E tudo isso a fim de tornar um comportamento saudável, abrindo espaços para o amor, a humildade e a caridade. Entender o Espiritismo é entender a nós mesmos. Ele está aí, está à nossa disposição. Agora, nós é que temos que nos entregar a ele e entendermos que, nesse momento, a melhor coisa para nós é o Espiritismo, é o Evangelho, né? E trabalhar o Evangelho dentro de nós. Qual a consolação que o Espírito nos oferece? Somos seres imortais. A principal consolação é a certeza de que a morte do corpo físico não é o fim da existência. O Espírito vive e retorna ao mundo espiritual, seu verdadeiro lar. O que morre? Morre esse corpo. É a mesma coisa que você está usando uma roupa, a roupa, com o passar do tempo, fica poída, fica rasgada, aí você fala, não quero mais essa roupa. Aí você põe uma outra roupa. O nosso corpo é a mesma coisa, ele nasce, cresce, se desenvolve, envelhece. E, por um motivo ou por outro, nós temos que perder esse corpo. Isso faz parte de um mundo de provas e expiações. Mas, lá na frente, Deus vai permitir outro. Nós temos muito que evoluir ainda. Reencarnação, pluralidade das existências, nos dá a compreensão de que as aflições atuais não são castigos divinos, são consequências de nossos atos passados. Lei de ação e reação que nós vamos ver aqui. Tudo aquilo que a gente fez no passado tem reflexos nesse momento em que nós estamos passando. E o que nós estamos fazendo agora e passando agora terá reflexos na nossa próxima passagem. Somos consolados também na dor da perda, porque quando a gente perde um ente querido, a gente sabe que, na verdade, ele foi para outra dimensão, ele continua vivo. E, futuramente, quem sabe até, conforme Chico Xavier nos relatou, nós teremos condições de ter contato com eles, né? Isso já foi dito por Chico Xavier. A morte não separa, apenas transforma a forma de convivência. Os laços de amor continuam. Se você gostava muito daquele ente querido, esse laço de amor continua. E quem garante que amanhã, depois de uma próxima passagem, não vamos nos encontrar dentro de novas circunstâncias, né? Reencarnação é misericórdia divina em ação por nós, com a oportunidade de aprendizado, evolução moral e intelectual. Por que é dessa forma? Por que nós reencarnamos? Por que nós caímos num esquecimento profundo? Porque, por certo, isso é certo mesmo, no mundo de provas e expiações, nós estamos em contato com pessoas com quem nós tivemos máculas em passagens anteriores. Imagina você lembrar tudo aquilo que você fez ou que a pessoa te fez, hoje é teu pai, hoje é tua mãe, ou é teu filho, você não ficaria tranquilo com relação àquilo. Então é uma bênção de Deus a gente ter a reencarnação para reparar os erros e cair no esquecimento, não lembrar do passado. O que nos explica o Espiritismo? Quem somos? A gente sempre pergunta. Eu, quando era molequinho, tinha uns 7, 8 anos, ficava sentado ali nas escadas da casa da minha avó e ficava pensando, nossa senhora, mas quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? E o Espiritismo veio me dar essas respostas, né? Quem somos? Espíritos imortais em busca de melhoria moral e espiritual. De onde viemos? Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Para onde vamos? Para o mundo espiritual após a morte física. Mas o destino exato depende do nosso progresso moral.
podemos ficar algum tempo no umbral. Umbral nada mais é do que um lugar, um lugar mental, né? Onde a gente se despoja de todos os maus sentimentos. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. O que estamos fazendo nesse planeta? Estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, aprendendo e expiando erros do passado. Por isso que nós temos que cair no esquecimento quando reencarnamos. O que é um umbral? É um estado de consciência, um ambiente vibracional moldado pelas energias, culpa, ódio, medo e vícios dos próprios espíritos, de nós mesmos. Tudo isso é de nós mesmos. Então, veja só, aqui está a receitinha de bolo para a gente se despojar de tudo isso enquanto nós estamos aqui em passagem. Enquanto nós temos a oportunidade de estudar o Espiritismo, estudar as obras de Kardec, estudar as obras do Chico Xavier, que tudo isso nos ajuda muito, é uma zona de transição onde o espírito passa por uma reorganização psíquica antes de seguir para os planos superiores. Então, é aquilo que eu falei, a gente vai se despojar daqueles maus sentimentos, né? A gente fica ali tudo, passando por um dado momento, né? É um sofrimento temporário, num local de escuridão e desequilíbrio, com amparo de equipes espirituais através da oração. Certamente a gente vai saber que a gente está lá no umbral, é um local de... Nós vamos ter consciência disso, é um local de expiação, é um local de sofrimento, e através da oração nós vamos receber o bálsamo necessário para continuar esse ajuste. Autoajuste e regeneração. O tempo de permanência depende da mudança vibratória do espírito, que ocorre quando ele reconhece seus erros e busca a reforma interior. Tem gente que erra, mas se acha certo. A gente sabe disso, a gente tem contato com pessoas assim, não é verdade? E não tem como tirar a verdade da pessoa, ela não arreda o pé. Paciência, paciência. O dia que ela aprender a reparar os erros dela, o dia que ela for humilde, aí as coisas mudam para o lado dela. Né? Oração e socorro, a oração conecta com o plano superior e os espíritos em sofrimento recebem auxílio de mentores. Veja só, o umbral não é um lugar físico. Ele funciona como uma área de descarte de resíduos mentais. É mais ou menos isso. E o maior instrumento de conexão com os socorristas é a oração. Oração é o que nos conecta com eles o tempo todo. O que nos explica o Espiritismo? Ser humano. Sobre o ser humano. Nossa principal tendência moral é o progresso contínuo do espírito em direção à perfeição, superando gradualmente nossas más inclinações, como o egoísmo e o orgulho, desenvolvendo virtudes como amor, caridade e justiça. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sempre. Tal é a lei. Isso quem escreveu foi Kardec. E aqui tem, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso. Esse aprimoramento individual leva à transformação moral de toda a humanidade. Tudo que passamos, muitas vezes julgamos ruim. A gente fala, nossa, eu estou passando por uma situação tão ruim e tal, mas não é ruim. Não se trata de condenação. Deus não condena ninguém, mas é um processo de evolução. É uma coisa ruim que você está passando, mas que aquilo vai ficar gravado dentro de você. Aí você fala assim, poxa, mas vai ficar gravado dentro de mim agora. Mas e numa próxima passagem? Sim, numa próxima passagem, a benevolência de Deus para com todos nós permite que a nossa intuição fala, filhinho, não segue por esse caminho que você vai quebrar a cara. E aí você, opa, peraí. Né? Então você se precavém. O ser humano ainda devemos olhar para dentro de nós, nos compreender para poder compreender o próximo. Essa é a nossa obrigação, de entender o próximo, mas antes temos que nos compreender. Todos com quem convivemos têm conflitos, falhas, erros, dificuldades e defeitos. Estamos todos na luta, uma guerra interior, brigando entre nós mesmos para corrigir essas falhas.
Nós estamos procurando ser humildes. Nós temos estudado o Evangelho. E a gente sabe que determinadas atitudes que nós temos ainda não são coerentes com os ensinos de Jesus. Mas a gente luta para se melhorar. Quem não está lutando para se corrigir, sinceramente, não é humilde. Não é uma pessoa humilde. Não é uma pessoa que reconhece os próprios erros. É dominado pelo orgulho, infelizmente. E no mundo de provas e expiações em que nós vivemos, não tem pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem erros. Todo mundo tem muito o que melhorar. Que livre-arbítrio é propriedade de todos. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus concedeu isso para nós. Devemos respeitar quando alguém tem pensamentos e atitudes diferentes das nossas. Deus concedeu o livre-arbítrio para nós agirmos como nós quisermos. Mas Ele está mostrando o caminho também, através das obras codificadas, que a gente pode melhorar esse caminho que nós vamos seguir. Não é? Isso para o nosso próprio bem. Quando mal utilizado, haverá uma consequência, que teremos que reparar nesta ou em outra encarnação. Deus é tão bom, mas tão bom, que lá atrás, bem lá atrás, nas nossas passagens pregressas, a gente deve ter aprontado tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, mas Deus sabia que de imediato a gente não tinha como ressarcir essa conta perante a espiritualidade. Então, a espiritualidade aguarda o momento certo para a gente fazer esse ressarcimento. Quando a gente já está mais educado, quando a gente já cresceu mais moralmente. Né? Que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco, seja de outra religião, de outra raça, heterossexual ou homossexual, rico ou pobre. Todos têm nós temos a obrigação de respeitar a todos. A todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Não devemos ter preconceito contra ninguém. Ser cristão. O que é ser cristão? Vai além dos cultos externos, rótulos religiosos, declaração de amor vazia sem a prática dos ensinamentos do Cristo. A fé sem obras é morta. Não adianta nada eu fazer parte aqui de uma palestra, preparar uma palestra, vir aqui ter com vocês, sair aí fora batendo no peito, falando que eu sou um palestrante espírita, grande coisa, porque eu estou no mesmo nível que vocês, eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Fiquei horas, dias em cima disso, preparando isso da melhor forma possível. Também estou buscando ensinamentos. Mas se eu não usar nada disso que eu estou aprendendo junto ao meu semelhante, sinceramente, a fé sem obra é morta. Né? Então, tudo isso que eu estou elaborando, tudo isso que eu estou aprendendo, e continuo aprendendo aqui com vocês também, eu tenho que utilizar tudo isso da melhor forma possível junto ao meu semelhante. Que Jesus Cristo não deve ser visto apenas com o interesse de pedir, mas de ensinar e nos servir de guia e modelo a ser seguido. Não adianta a gente ficar orando o tempo todo diante de um sufoco muito grande, pedindo o tempo todo para Jesus, me tira desse sufoco, me tira desse sufoco. Poxa vida, utilizemos ele como guia e modelo, façamos, trilhemos aquilo que ele fez, utilizamos os seus ensinamentos em nosso proveito. Se precisa, se está passando por um sufoco muito grande, ora, faz uma oração que a espiritualidade entende e vai te dar o bálsamo necessário para você continuar seguindo. Que nos ensina o Espiritismo? Que nós devemos ter a compreensão de saber que cada um está num grau de evolução diferente. Estamos tanto aprendendo quanto ensinando. Nós não estamos ensinando. Tem gente que acha que está ensinando para todo mundo o tempo todo. Né? E isso não é verdade. Nós estamos tanto aprendendo quanto ensinando. Eu costumo falar que o planeta Terra é como um pé de laranja. E no pé de laranja, você não vê todas as laranjas maduras ao mesmo tempo. Você vê algumas laranjas ainda em flor,
depois aquele pituquinho de laranja começando a aparecer, vê laranjas um pouquinho maior, vê laranjas amarelas já, né? Então, essa é a analogia para saber que cada um de nós está num grau de evolução diferente. Isso é ruim para quem é inferior a nós? Não, não é ruim. Está aprendendo, está tendo a oportunidade da pessoa e a gente tem que respeitar. Todos temos um passado reencarnatório que está presente nessa encarnação, através da lei de causa e efeito. Estamos resgatando e reparando erros. Convivemos na família com afetos e desafetos para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos. Buscamos ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Gente, essa é a nossa cartilha de vida. É difícil de ser seguido e praticada, mas dela nos alimentamos todos os dias na busca incessante de nos tornarmos uma pessoa melhor. Se a gente quer ocupar um lugar melhor, um planeta de regeneração, que a gente ouve falar que vai ser bem melhor do que esse agora, a gente tem que estar preparado para isso. Ao que nos leva o Espiritismo? A fé raciocinada, que se baseia no entendimento e na razão, não se limitando a crenças tradicionais ou emocionais e rituais. Não tem crença tradicional, ritual, não tem nada disso no Espiritismo. Tem estudo. Aqui não acontece nada de excepcional, a não ser o estudo através das palestras, através do grupo de estudos que tem na casa e o evangelho que a gente faz em casa. Fé não é apenas acreditar, é ter certeza. A fé que se adquire através do conhecimento e a compreensão das leis divinas, alinhando-se com a ciência e a lógica, depende de estudo e prática. Nós não vamos ter fé simplesmente por achar alguma coisa, não. Nós precisamos ter uma fé raciocinada. E o que nos traz a fé raciocinada é o estudo e a prática, o tempo todo. A gente passa por um sufoco, mas a gente entende que a gente não deve ter determinadas atitudes. E quando a gente vê algumas pessoas passando por determinadas situações em função de atitudes passadas, tudo isso presente na nossa vida. Eu, aos meus 69 anos, vi muita coisa acontecendo. Então você sabe, olha só, por conta daquilo que aquela pessoa fez no passado, agora ela colhe os frutos disso tudo. Né? Você vê isso, ao longo da sua vida você vai vendo isso. Não que eu deseje, ninguém deseja o mal do próximo. Mas você vê que ações impensadas trazem consequências. E aí a pessoa tem que lidar com isso. Como funciona o Espiritismo na prática? Através do estudo, da reforma íntima e da caridade. Os espíritas compreendem as leis divinas, se elevam moralmente e auxiliam o próximo, seguindo o exemplo de Jesus. O Espiritismo é sobre transformação profunda. E isso leva tempo, exige constância e humildade. Pode ter certeza, tudo que a gente leva para a pátria espiritual é o conhecimento que nós adquirimos enquanto nós estivermos aqui. Esse é o nosso tesouro. E esse é o tesouro que vai ficar com a gente mesmo numa próxima passagem. O Espiritismo não grita, não impõe, não promete milagres, não é culto a espíritos, não é mágica. Não tem milagre. Não tem aquelas 3 batidinhas e pronto, está tudo resolvido. Não existe isso no espírito. Tem gente que entra na casa espírita olhando para tudo quanto é canto, vendo se não tem espírito pendurado no projetor, se não tem espírito num canto. Não tem. Vocês não vão ver isso aqui. Isso são espíritos zombeteiros. Espíritos zombeteiros não entram daquela porta para cá, porque aqui é vigiado. É um lar onde existe muita honradez, existe um comportamento adequado das pessoas que aqui estão, das pessoas que controlam a casa espírita. Então, eles não vão entrar. Mas se a gente não mudar as nossas atitudes, no momento que a gente sair por aquela porta, quem estava com a gente vai continuar com a gente. Vai continuar aborrecendo a gente. Né?
O Espiritismo não promete felicidade imediata, mas oferece sentido, esperança e direção. O Espiritismo é uma escola de vida para nos melhorarmos. O que é a reforma íntima? É um processo contínuo de autoconhecimento e transformação interior, comum no Espiritismo, para reformar pensamentos, sentimentos e atitudes e evoluirmos moralmente. Através da reforma íntima, cultiva-se virtudes como paciência, perdão, caridade, respeito, inclusive com os animais. E superamos nossos irmãos menores. E superamos defeitos como orgulho e egoísmo, visando a paz interior, a melhora pessoal e coletiva. Você começa a perceber, através da reforma íntima, que quando, dentro de uma casa, isso é natural, não é tom de crítica, mas isso é a coisa mais natural que existe. Quando o casal resolve discutir, um se cala, fica quieto. E a coisa não anda. Porque quanto mais discussão, quanto mais voz alta, mais a gente está chamando espíritos de baixa vibração para fazerem companhia para a gente. Isso não é legal. O que é caridade? Não é esmola. É um exercício contínuo de amor ao próximo, manifestado em pensamentos, palavras e ações, buscando o bem do outro, como gostaríamos que fizessem a nós, mesmo diante das próprias dificuldades, promovendo a paz interior e a fraternidade. A caridade compreende benevolência, que é boa vontade, afeto e compreensão com todas as pessoas, sem exceção. Nós temos que ter boa vontade, afeto e compreensão com todas as pessoas, porque a gente também precisa disso. A gente não domina todos os assuntos, a gente não domina todos os conhecimentos. E, diante de uma pessoa que conhece um determinado assunto, a gente precisa ser humilde para parar e questionar se a gente quiser tomar conhecimento. Indulgência, tolerância com as imperfeições alheias, não julgar. Nós também somos imperfeitos. Nós também temos os nossos defeitos. Quem somos nós para ficar apontando o defeito dos outros? Perdão das ofensas, superar o ódio, rancor e vingança, libertando-se das mágoas e aceitando o outro como ele é. A felicidade brota em corações que sabem perdoar. Quando você perdoa, você tira um peso de dentro de você. Você está perdoando, você não precisa ir lá alisar a pessoa, convidar a pessoa para almoçar, não. Você simplesmente está falando, eu perdoo, eu quero tirar esse peso de mim, eu perdoo. E deixa para lá, deixa a vida seguir. O perdão liberta, traz leveza e nos aproxima da essência divina. Quem pode participar do Espiritismo? Toda pessoa interessada em se melhorar moralmente e querer entender a vida além da matéria. O Espiritismo requer desejo sincero de aprender e evoluir. A vida do cristão é uma luta constante contra si mesmo, contra as nossas más tendências. O tempo todo nós estamos lutando contra isso. Tem gente, às vezes, que se ofende quando a pessoa falou, poxa, mas você deu uma mancada feia ali, hein? Tenta entender o que a pessoa está falando para você buscar a sua melhora. O que é ser espírita? É descobrir que a vida continua, que o amor não morre, que o sofrimento, por mais difícil, tem um propósito, o nosso aprimoramento. Ser espírita é viver em consciência, agir com propósito e amar com profundidade. Kardec nos diz, o espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar por seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Lembra quando eu falei da questão de discussão? Um está falando demais, o outro fica quieto. Você está mostrando o que é a doutrina espírita, né? Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, prova-o por seus atos. Simples assim. É difícil pra caramba, muito difícil. Mas depois que você começa, você não para mais. O sofrimento que nos depura é causado por nós mesmos. Ser espírita é viver o evangelho, não é apenas estudá-lo.
É viver ele em cada ato, em cada suspiro, em cada pensamento. Nossa, será que eu estou pensando de acordo com o que o Evangelho ensina? O que você vai querer fazer enquanto seu corpo dorme à noite? Fica imaginando porcaria, você vai para lugares porcaria. Tá na cara isso, né? O Espírito se interessou por coisas que não são relevantes. Mas quando você faz uma oração e pede a Deus para que te encaminhe enquanto do sono do corpo físico, esse encaminhamento vai acontecer. Como é a lei de causa e efeito? Tudo na vida tem uma razão de ser. Colhemos hoje o que plantamos ontem e plantamos hoje o que colheremos amanhã. Atitudes de amor nos traz paz interior. Ódio e egoísmo, sofrimento e conflito. Tudo tem uma causa, mas a coisa não é tão assim como mostra o desenho aqui, um bumerangue, a lei de causa e efeito. Ela pode ser isso para quem vive uma vida estática, né? A pessoa peca, faz os pecados dela, não reconhece os pecados dela, enfim, ela vai ter que pagar na mesma moeda. Agora, a partir do momento que você reconhece os seus erros, você procura se melhorar, e por todo o mal que você fez, você faz todo o bem que você puder, então quem vai julgar você pelos seus pecados é Deus. Deus é que vai dizer o que você merece e o que você não merece passar. Quais os benefícios do Evangelho no lar? Cria uma proteção espiritual, harmoniza o lar e a família, estimula o aprendizado e o desenvolvimento espiritual, favorece a paz interior e o equilíbrio emocional, atrai a presença de bons espíritos, nos leva à fé raciocinada. Você faz o Evangelho no lar, você estuda aquela lição, você se aprofunda nela. Eu gosto de, quando eu começo a ler o Evangelho do começo, tem determinadas lições que às vezes eu fico 1, 2 semanas, porque lendo e relendo sempre tem uma frase ali que você, de efeito, que você acaba captando aquilo. Então você fica pensando sobre aquilo, você age em cima daquilo, e isso te traz tranquilidade. Fortalece os laços de família, o respeito e a formação moral dos filhos. Isso é muito importante. O que acontece quando estudamos o Espiritismo? Mudança de percepção. Situações que antes pareciam injustas começam a ganhar outro significado. Você percebe que o fato não muda, mas o modo como sua mente aprende a observá-lo. Por exemplo, essa mudança de percepção. Vamos fazer um exemplo aqui bem clássico, os políticos. A gente não se conforma com tudo que está acontecendo no país. A festa que eles estão fazendo com dinheiro público. A gente não se conforma com isso. Mas a gente sabe que isso não vai trazer bons resultados. Então você muda o foco. Não adianta você ficar vibrando raiva o tempo todo. Mas você ora por eles, para que eles abram o olho antes que seja tarde, e você sabe que isso vai trazer consequências, então deixa para lá. Desconforto consciente. Em alguns momentos você pode se sentir desconfortável. Se você vai e compra gasolina no posto, abastece seu carro, dá uma nota para o frentista e ele te volta um troco errado, um troco a mais. Isso causa uma situação de embaraço muito grande, porque você fala, caramba, esse dinheiro veio para mim, mas isso vai dar diferença no caixa dele. Ele vai ter que pôr do bolso dele, isso não é legal. Isso não é legal, né? Relação com a dor. A dor não desaparece, mas algo muda por dentro. A dor deixa de ser sofrimento e passa a ser instrumento de aprendizado, ajuste e crescimento do espírito. A gente se torna resignado aos tormentos. A gente aceita aquilo. A gente sabe que aquilo está acontecendo por algum motivo, né? Medo da morte. Você começa a entender que você vai perdendo o medo da morte porque você começa a entender que a vida continua. Não é um breque aquilo ali. A gente vai para outra dimensão e que essa outra dimensão é a nossa verdadeira morada.
que acontece quando estudamos o Espiritismo ainda? Culpar os outros por nossos conflitos. Ninguém tem nada a ver com os nossos conflitos. Ah, por sua causa que isso aconteceu. Por sua causa que eu tomei essa atitude. Não, faltou controle emocional da tua parte antes de tomar a atitude. Ninguém tem. A pessoa pode até falar, não, vai por ali, e você vai por ali. Faltou controle emocional seu para falar, não, eu não vou por ali. Não vai dar certo. Né? Julgar sem conhecer a história do outro. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Que direito nós temos de julgar alguém por uma condição ou por outra condição? Nenhum. Responsabilidade espiritual. Passamos a perceber que pensamentos, escolhas e atitudes produzem efeito. Inclusive pensamentos, como está aqui, produzem efeitos. Visão de si mesmo. Você deixa de se enxergar como alguém tentando se proteger na vida. Você se vê como um espírito em construção. E você fala assim, eu preciso seguir, me reajustando, me educando. E você segue em frente, fazendo o seu melhor, buscando ser sempre instrumento de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me orienta os meus passos, ilumina o meu coração. Não existe mudança para cada um de nós sem reforma íntima. O que o Espiritismo nos aconselha no momento atual de tribulações? Vivemos tempos de dor, pressa, insegurança, medo. Pressa. Eu nunca vi tanta gente com tanta pressa. Você vê os carros andando pela rua, parece um bando de louco. Moto, então, nem se fala. É pressa para tudo quanto é lado. Insegurança, isso traz insegurança para nós, traz medo, né? Então, ainda que o mundo apresente sinais de transição e inquietação, o amor permanece como força restauradora e eterna. O Espiritismo surge como luz que esclarece, consola e orienta. Ser fiel, ser cristão até o fim, é o sublime desafio dessa hora de dificuldade na qual nos encontramos, atendendo ao convite de Jesus. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém de nós está aqui por acaso. Jesus nos convidou para estarmos aqui nesse momento. E ele não jogou a gente aqui simplesmente e falou, vai filhinho, anda, vai indo, segue em frente. O caminho é para lá. Não, ele não fez isso. Ele sabia as dificuldades que nós íamos passar e ele nos deu todo o apoio necessário através da terceira grande revelação. Jesus também viveu desafios perturbadores, sempre confiou no Pai e a Ele entregou-se totalmente. Nessa figura aqui nós temos Romanos 12:12, uma instrução do apóstolo Paulo sobre a postura cristã diante das dificuldades. Ele incentiva a alegria fundamentada na esperança da vida eterna, a paciência durante aflições e a oração contínua como fonte de força. É um chamado à constância, fé e resiliência espiritual. Em nenhum momento ele fala, diante de tudo que você está passando agora, vai lá e taca fogo. Não fala isso. Resiliência, fé, paciência, o tempo todo isso. Ele não está falando, vibre raiva que a raiva chega até lá. Mas aí a gente se esquece que a raiva, antes de chegar lá, está batendo aqui. Espiritismo. A doutrina espírita enfatiza a prática da caridade, do perdão, do amor ao próximo, da reforma moral, valores contidos no Evangelho de Jesus, realizando assim a vontade de Deus. Entender o Espiritismo não impede sofrimento, mas permite com que a gente mude o nosso rumo de vida agora para, possivelmente, não termos mais sofrimento no futuro. O Espiritismo nos esclarece que somos espíritos imortais, vivendo provas necessárias sob as leis divinas de justiça e amor, rumo à nossa evolução moral. O Espiritismo não muda o mundo de fora para dentro. Ele transforma o ser humano de dentro para fora. E assim, pouco a pouco, o mundo muda.
que acontece? Está todo mundo esperando por uma mudança. Tomara que venha uma mudança, e plim-plim, e tudo se resolva. Isso não vai acontecer. Essa mudança que nós estamos tendo agora, que nós estamos saindo de provas e expiações para a regeneração, vai acontecendo aos poucos. Aos poucos. Os espíritos que são maus, que estão aqui no nosso meio, quando desencarnarem para cá, não voltam mais. E Deus manda bons espíritos encarnarem aqui no nosso meio. Mas isso acontece aos poucos. Então, façamos a nossa parte. Vamos dar a nossa contribuição. Vamos nós nos mudar de dentro para fora. Isso cabe a nós. Nós não podemos esperar isso dos outros. Mas, tendo esse conhecimento, nós podemos realizar isso. Gratidão. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.